Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal, deixasse seu like, ativasse o sininho para que não perca as notificações dos vídeos. Hoje iremos fazer a análise do capítulo 1095 de One Piece. Então vemos ali que a ordem é sair do centro da luta. Então fiquem apenas os vice-almirantes e contra-almirantes. O resto saia de perto da luta. Tá? Essa é a ordem que os marinheiros recebem. Então a gente consegue reparar ali muitos marinheiros ali apreensivos que nunca viram. Só através de retratos eles sabem que apenas ali pessoas importantes podem ver os Gorosei ou convocar eles para algum tipo de reunião. Então a gente viu que no capítulo anterior a Bonnie ali conseguiu ali atacar o Gorosei com a espada. E é retratada aqui nessa cena, né? Ela conseguindo ali desferir um ataque ali que afeta ali o Gorosei. Então vemos ali como eu fiz a análise no capítulo anterior, né? Eu falei que provavelmente o Gorosei iria ali deixar ela atacar ele, né? Então a gente sabe ali que ele não precisou desviar, ele mesmo se deixou ser atacado para que ele pudesse ali atacar a Bonnie de mais de perto, né? Então ele consegue ali agarrar a Bonnie ali, né? Nesse momento aí, após ela tentar esfaquear ele, né? Então a gente vê que o Sanji parte para cima do Gorosei para tentar salvar a Bonnie, mas acaba ali tomando a bica, né, do Gorosei. E ele sente a bica, né? A gente sabe que, mano, tomou logo uma pancadona, aí caiu lá, tá todo pá. Então a gente percebe que o sangue do Gorosei, tipo, pra ele aquela facada ali não afetou em nada, né? E a gente vê ali que os soldados estão desesperados ali para tentar ali pegar o Vegapunk. E o Gorosei fala, ó, calma, eles não vão ter para onde fugir, tenha calma agora. Agora que ele tá em terra, aí é outra história. Então a gente vê que aquela porrada que o Luffy deu ali no Kizaru surtiu efeito e ele acaba ali falando pro Gorosei que ele não vai conseguir, né, se levantar ali por um tempo. E o Gorosei entende o motivo porque ele tá lidando ali com a Nika Nika, né? Luffy no modo Gear 5, né? Então ele sabe que realmente é muito difícil, né? Então vemos Luffy esgotado e Gorosei tenta se aproveitar dessa oportunidade para desferir ali um golpe no Luffy, mas o Frank acaba usando ali um ataque e empurrando o corpo do Luffy ali para longe ali do ataque do Gorosei. Então o Gorosei vira e fala que eles são os piratas cooperativos. Então o Frank acaba ali deixando uma frase no ar, até os grandes estão atrás do meu capitão. Então isso é ser importante. Então a gente vê ali a importância do Luffy ali no mundo de One Piece, né? Já que ele é uma das grandes pessoas ali e todos agora estão atrás dele, né? Então Jay Garcia fala que foi inesperado ali o Luffy e a Bonnie ter entrado no campo de batalha, né? Eles acharam que eles não iriam entrar ali e ia ser mais fácil a batalha ali dentro de Egghead. Mas ele fala também que a partir de agora a Egghead, né, está cercada e não tem para onde eles correr. Só apenas um milagre para poder fazer com que eles possam escapar. E se esse milagre acontecer, o Jay Garcia quer ver, né, como isso vai acontecer. Ele deixa bem claro isso, né? E o Jay Garcia acaba agradecendo o Vegapunk pelas contribuições que ele fez ao longo do tempo, né? Ele fala que a lamentável traição dele vai custar caro. Ele falou, ó, pode escolher quem é o primeiro que eu vou matar. Então a gente vê que o Jay Garcia tá com a Bonnie ali na mão e a gente vê que o Sanji fala para ele não fazer nada, né? Desesperado ali. Então a gente vê que a Bonnie acusa, né, o Jay Garcia de matar o pai dela. E a gente vê que os companheiros do Luffy não conseguem se mexer. E eles falam que se não for nenhuma habilidade da ciência ali, algum aparelho mágico de ciência, é a Akuma no Mi do Jay Garcia, né? Então a gente vê que o Kuma, ele nasceu como escravo, ele foi criado como escravo, né? E ele é da raça de um tipo de bucaneiros, né? Então a gente vê aí essa questão e a gente vê que
no passado ele cometeu crimes, né? Então depois disso, né, ele foi ali, se tornou ali um membro da Marinha. E depois ele acabou ali sendo escravo novamente, né? Então a gente vê que tem um passado, o Kuma ele tem um passado que vai ser revelado aí durante a trama, né? Então vemos um pequeno pensamento ali da Bonnie que o Kuma sempre quis ser livre, liberto. Então vemos que o Kuma no passado, ele e a pessoa que usava a fruta Nika Nika andavam juntos. Então a gente vê um quadradinho muito bem ali no cantinho ali, o Kuma e a pessoa que era portadora da fruta Nika Nika dançando. Então a gente vê que existe aí todo um passado que envolve aí o Kuma desde a sua primeira aparição em One Piece e desde que ele protegeu Luffy e seu bando, né? Então a gente vê aí, se a gente pensar aí, tudo que envolveu o Luffy e o Kuma acabou aí protegendo o Luffy porque ele era portador da Akuma no Mi Nika Nika. Então vemos ali que a Bonnie está prestes a desmaiar. A gente vê que ela também pede para ser libertada, enquanto todos os companheiros gritam para libertar a Bonnie. Jay Garcia continua apertando ela. Então vemos um flashback aí de 47 anos atrás, quando o Kuma veio a nascer, né? Então é uma referência muito importante aí para que a gente consiga entender esse relacionamento entre o Kuma e o portador da Nika Nika. Então vemos aí o pai de Kuma, a mãe de Kuma, né? E o Kuma, todos eles aí tratados como escravos. Então é dito aí, né, que após o seu nascimento, Kuma foi acorrentado, né? Ele é tratado como um escravo, já que a sua raça, bucaneiro, é descrita como muito fortes. São capazes aí de transportar aí enormes quantidades de carga, né? Então a gente vê aí que desde pequeno Kuma era muito forte, ele sempre foi tratado aí como um escravo. Mesmo sendo escravo, às vezes o seu tutor ali, o seu dono, né, tratava ele bem, né? E ele sempre falava para o seu pai que o seu tutor, né, o dono ali era uma pessoa gentil, mas basicamente a gente via que ele era tratado como escravo. Então é dito também que após a morte de sua mãe, né, o pai dele informa ele, a gente vê que ele fica perplexo ali e ele começa a chorar. Então ele tem um passado aí muito turbulento, né? Então um dos escravos, né, diz a Kuma: Kuma, a gente deve acreditar no Deus Nika. Um dia ele virá. Então, independente do que aconteça, sobreviva. Esse dia irá chegar. E quando chegar, iremos ao mar. Porque nós, bucaneiros, acreditamos nele. Então, a gente vê que a origem da família dos bucaneiros, né, tem alguma ligação, né, muito forte com o Deus Nika Nika, né? Então, a gente vai ter que entender mais aí, né, esse assunto, como é essa ligação, né? Provavelmente pode ser que eles sejam aí protetores, né, do deus Nika Nika, né? Então a gente vê que enquanto Kuma está preso ali, né, e as informações foram passadas para ele pelo deus Nika, né, o tipo de dança ele vê que ele vai repassando esse conteúdo para os outros presos, né? A gente vê isso. E a gente vê também uma cena dos Tenryubitos dizendo que haverá um torneio das erradicações, né? Então a gente vê aí que esse torneio ocorre a cada 3 anos. Então vemos que a caçada, né, o evento de erradicação, ela acontece em Good Valley, né? E esse evento significa a caça humana. Então todos aqueles escravos e outras pessoas acabam sendo as presas, né? E os Tenryubitos e outros, né, pessoas que são do nível superior ali acabam ali participando ali desse evento de caça humana.
Então a gente vê ali que um dos reis dos nativos acaba sendo morto e a gente vê que a cena mostra Garrett, né? Então ele acabou ali eliminando um dos participantes e os Tenryubitos acabam ali multando ele, falando que ele vai começar com um déficit de 10.000 pontos. E ele fala, é melhor começar ali com um pouco de dificuldade. Então vemos que o Cavaleiro Sagrado ali, Sanf Garling participou da caçada humana em Good Valley. E a gente sabe que ele já apareceu aí em alguns capítulos anteriores e muita gente suponhava que ele poderia aí ser o pai, né, do Shanks. Então a gente pode perceber que essa, né, ideia pode até ser descartada, né? Então a gente pode até estar descartando que o Firgaland seja aí o pai do Shanks, né? Então vemos ali que os escravos acabam fugindo, né? E dentro deles está Kuma. Um dos escravos é Empório Ivankov e o outro é Guine. Então vemos aí a origem, né, daquele trio, né, que eles estão sempre juntos. Por isso, Ivankov é muito apegado com Kuma e a Guine também. Então a gente vê que eles eram escravos, estavam ali para participar daquele evento das extinções, onde eles seriam ali as caçadas, né? Eles seriam caçados pelas pessoas, eles seriam as presas. E a gente vê que eles acabam escapando. Mas a dúvida é, quem ajudou eles a escapar? Provavelmente a gente pode ter tido ajuda aí do pai do Luffy nessa fuga, né? Ou até mesmo há uma pequena possibilidade daí do Shanks ter ajudado, caso o Shanks seja um Tenryubito. Então a gente pode contar com a seguinte possível teoria, né? Que com a fuga do Kuma lá da cidade dos Tenryubitos, ele acaba tendo tido a informação que o Luffy, né, estava em Egghead, né, através das comunicações lá, e por isso ele tenha fugido, né, para tentar ir até lá. Então, com isso, a gente já pode imaginar aí o Kuma indo até lá e salvando aí o Luffy, a Bonnie e todos os seus companheiros, como a gente viu lá atrás, quando ele fez simplesmente, ele deu um tapa, né, no Luffy e mandou o Luffy para outro lugar, né? Então, simplesmente a gente pode estar aí vendo esse ponto aí. Isso seria uma teoria muito plausível e justificaria a fuga de Kuma lá da cidade dos Tenryubitos, né? E assim terminamos a nossa análise do capítulo de One Piece. Fiquem atentos aos próximos capítulos que certamente traremos mais informações e mais revelações sobre essa reviravolta que vai ser surpreendente. Eu vou ficando por aqui. Até mais.